Eu peço licença para falar nesse lugar sagrado, nesse santuário que é a floresta amazônica. Agradeço aos nossos ancestrais. Agradeço aos guardiões da floresta. Agradeço aos povos originários da Amazônia, com mais profundo respeito e admiração. Eu sou cientista que uso o meu cérebro para estudar o próprio cérebro. Esse órgão tão bem protegido nessa caixa de ossos, capaz de controlar o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e inclusive decidir o que é real e o que não é real. Esse controle fino, ele acontece em boa parte pela presença de 100 bilhões de células nesse órgão que é o cérebro. Cada uma dessas células se conectando a outras 10 mil células. Os neurônios, como são conhecidos essas células, não se conectam diretamente, eles não se tocam, mas eles se comunicam principalmente por esse tipo de estrutura, que a gente chama de sinapse. As sinapses, nessa fenda, carregam a possibilidade de terem várias moléculas capazes de mudar a atividade elétrica do cérebro. A essas moléculas a gente vai chamar de psicoativas. As moléculas psicoativas, elas podem ocorrer tanto naturalmente e serem produzidas pelo próprio corpo, como serem encontradas em diferentes plantas, em diferentes fungos e em diferentes animais. Um tipo específico de substâncias psicodélicas, de substâncias psicoativas, é o que a gente conhece por psicodélicos. Psicodélicos é um termo em grego. Psique significa mente ou alma. Delos significa manifestação ou clareza. Em outras palavras, psicodélico poderia ser interpretado como a manifestação da mente ou a manifestação da alma. Nós, seres humanos, vemos usando substâncias psicodélicas há milhares de anos, como representado nessas imagens, nessas figuras rupestres da Argélia, mostrando o uso ritualístico de certos cogumelos e que datam entre 7 e 9 mil anos atrás. Ou dessas cabeças de cogumelo encontrados na Guatemala, que também datadas há 3 mil anos atrás. Independente do uso ancestral de substâncias psicodélicas, nós, recentemente, resolvemos passar uma régua em toda essa sabedoria. Resolvemos dizer que está tudo errado, que essas substâncias são perigosas e, por isso, elas devem ser proibidas. Uma exceção rara nesse jogo é a ayahuasca, no Brasil e em outros países da América Latina. A ayahuasca é uma bebida sagrada e ancestral. Significa do Quechua a videira das almas, e ela é geralmente utilizada para fins ritualísticos por populações indígenas, principalmente da floresta amazônica. Ela é produzida a partir da mistura de duas plantas, também originadas da floresta amazônica. Um cipó, que se chama Banisteriopsis capi, ou mariri, e uma planta da mesma família do café, que se chama Psychotria viridis, ou chacrona. Os efeitos da ayahuasca, os efeitos agudos da ayahuasca, elas acontecem e são muito intensos, principalmente nas primeiras 4 horas. A ayahuasca, ela muda o nosso estado de consciência habitual. Geralmente, vômito e náusea são um efeito muito conhecido da ayahuasca, que se refere a processos de limpeza. Além do vômito e da náusea, muitas vezes acontece com suor, com choro ou com tremor. Do ponto de vista mental, as visões são o efeito mais conhecido da ayahuasca. Essas visões, elas acontecem geralmente de olhos fechados e se assemelham com um sonho, mas são diferentes de um sonho. Essas visões, elas podem acontecer desde padrões geométricos coloridos até conversas imaginárias com pessoas conhecidas, desconhecidas ou até entidades. A ayahuasca também é conhecida por promover um aumento significativo de introspecção. A introspecção é uma habilidade que a gente tem de prestar atenção nos nossos próprios pensamentos e nas nossas próprias emoções. Além disso, é comum os efeitos associados a experiências místicas ou ao mundo dos espíritos. Não é à toa
que a ayahuasca é conhecida como a videira das almas. Só nos anos 1990 é que a ciência passou a contemplar e a apreciar a engenhosidade da invenção indígena que é a ayahuasca. Se descobriu que uma das plantas, a Psychotria viridis, ela é rica nessa triptamina psicodélica conhecida por NN-dimetiltriptamina, ou simplesmente DMT. DMT é uma molécula endógena em várias espécies, inclusive nos seres humanos. Todos nós, neste momento, temos alguma quantidade de DMT circulante no nosso corpo e nos nossos cérebros. A função da DMT não está clara ainda. As nossas hipóteses são de que talvez o DMT seja uma molécula capaz de fazer com que a gente enxergue os nossos sonhos. Independente de qual seja a função da DMT, o fato é que, se eu ingerir DMT isoladamente, ela não vai fazer nenhum efeito psicoativo, porque no nosso estômago e no nosso fígado e no nosso intestino tem uma série de enzimas que são conhecidas por monoaminoxidase. Essas enzimas, elas degradam o DMT, fazendo com que ele perca o seu efeito psicoativo. Mas aí é que vem a mágica indígena. Quando eles misturaram uma planta com a outra planta, a Banisteriopsis cape ou mariri é rica em moléculas que inibem a ação dessa enzima, protegendo o DMT. Ou seja, quando a gente faz a combinação das duas plantas, o DMT exerce o seu efeito sobre o sistema nervoso central. De onde vem essa ideia? Como foi inventada a ayahuasca? Aí eu resolvi fazer uma conta. Eu disse, bom, se a ayahuasca foi inventada ao acaso, qual é a probabilidade da gente conseguir juntar duas plantas da floresta amazônica e duas partes de duas plantas da floresta amazônica? O cálculo que eu fiz foi muito grosseiro. Estimei, são 16 mil plantas na floresta amazônica, 16 mil espécies de planta. Não estou contando os fungos. Cada planta pode ter 6 partes: raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Então, a probabilidade para eu, ao acaso, escolher duas partes de duas plantas distintas da floresta amazônica é de 10 a menos 12. Só para a gente ter uma intuição do que isso significa, ganhar na Mega Sena tem uma probabilidade de 10 a menos 8. Ou seja, é 10 mil vezes mais fácil ganhar na Mega Sena do que inventar a ayahuasca ao acaso. Essa estimativa que eu fiz de 10 a menos 12 ela é conservadora, porque, veja, uma coisa é eu encontrar as plantas, a outra coisa é eu produzir a ayahuasca da maneira como ela é produzida, o que significa dizer que a probabilidade é muito menor do que 10 a menos 12. E se você me perguntar o que a ciência tem a dizer para isso, sobre isso, isso continua sendo um grande mistério. O primeiro contato da ayahuasca com o Velho Mundo se deu a partir da expedição desse inglês, esse etnobotânico, chamado Richard Spruce, que fez uma expedição pela Amazônia entre 1849 e 1864. Nesse período, o objetivo da missão era catalogar plantas e o uso por comunidades indígenas dessas plantas e enviar essas informações para a Inglaterra, quase que o início de biopirataria. O fato é que, em 1852, o Richard Spruce encontra a ayahuasca pela primeira vez sendo utilizada por comunidades tucano nas margens do rio Apês. Ele observa, coleta amostras das plantas e envia clandestinamente para a Inglaterra para análise química. E hoje, esse material está lá no Museu de Kew, também na Inglaterra. Independente disso, as descrições do Spruce foram de que a ayahuasca era utilizada principalmente em rituais de cura, liderados por xamãs ou por curandeiros. A ayahuasca, para as comunidades amazônicas, tem uma íntima relação com a memória. Ela representa, de certa forma, a união entre o ser e a imagem dos mortos e da ancestralidade. A ayahuasca ela ganha outros horizontes a partir de 1930, quando ela é
utilizada como sacramento de algumas religiões, hoje conhecidas como religiões ayahuasqueiras, como, por exemplo, o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. Ainda não há evidências, hoje em dia, da presença da ayahuasca em território amazônico em artefatos arqueológicos, mas talvez essa realidade esteja para ser mudada em breve. Uma pesquisadora, professora Gabriela Prestes Carneiro, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, iniciou um projeto de pesquisa muito cuidadoso, cujo objetivo é identificar a presença de substâncias psicoativas em artefatos amazônicos. Isso ganha mais força ainda quando a gente sabe que essa busca está ocorrendo nos sambaquis amazônicos. Os sambaquis são essas estruturas formadas por várias camadas de conchas, e as conchas têm substâncias que fazem com que o pH do solo praticamente seja neutralizado, melhorando significativamente a preservação de matéria orgânica e de artefatos arqueológicos, como é o caso desse cachimbo coletado nesse sambaqui no sítio de Jauari, em Belém. Talvez, então, a gente tenha novidades em breve com relação a isso. Eu tive a minha primeira experiência com ayahuasca em 2005. Na época, eu tinha o domínio de várias técnicas capazes de investigar o cérebro humano de forma não invasiva, certas características de funcionamento do cérebro de maneira não invasiva, como, por exemplo, a ressonância magnética funcional. Então foi nesses primeiros trabalhos que a gente iniciou ainda em 2006, o objetivo era tentar identificar as bases neurais dos efeitos da ayahuasca. Para fazer isso, a gente recrutou voluntários experientes de uma das igrejas do Santo Daime. Pedimos para esses voluntários virem até o hospital universitário e, sob o efeito da ayahuasca, entrarem numa máquina de ressonância, o que não é nada trivial. De forma geral, os nossos resultados indicam, e aqui vocês têm uma representação desses resultados, que talvez a ayahuasca nos confira a habilidade de ver os nossos próprios pensamentos. Talvez esse seja um dos motivos da gente sentir um aumento significativo de introspecção quando a gente está sob o efeito da ayahuasca. Quando a gente estava realizando esse estudo, uma coisa muito curiosa aconteceu, que foi o fato que boa parte das pessoas, dos voluntários das igrejas que a gente estava recrutando, chegavam espontaneamente para a gente e diziam: olha, eu estou aqui porque eu encontrei um benefício terapêutico na ayahuasca. Eu estou aqui porque eu melhorei de um quadro de depressão grave. Eu estou aqui porque eu melhorei de um quadro de ansiedade grave. Eu estou aqui porque eu melhorei o meu uso abusivo de certas substâncias, como álcool, tabaco, cocaína e crack. Isso despertou e acendeu uma outra luz na mente de um cientista curioso, que era tentar entender os efeitos antidepressivos da ayahuasca. Então a gente iniciou uma outra linha de pesquisa no laboratório, cujo objetivo era avaliar esses efeitos antidepressivos em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Esses pacientes têm aproximadamente 10% de chance a responder a qualquer coisa que a gente tenha no mercado disponível hoje em dia. Os resultados foram impressionantes. Primeiro, porque a gente observou um efeito antidepressivo mesmo nesses pacientes. Segundo, e mais interessante ainda, porque esses efeitos foram rápidos e aconteceram já 24 horas depois da experiência com a ayahuasca. Do ponto de vista clínico, isso é super importante, porque geralmente a medicação antidepressiva que a gente tem disponível hoje no mercado, ela demora da ordem de 15 dias para fazer efeito. Particularmente importante para pacientes que têm um maior risco de suicídio, porque eles não podem esperar 15 dias para que a medicação faça efeito. De onde vêm os efeitos da ayahuasca? Então está muito claro para nós que o aumento da introspecção parece ser parte disso. Vários dos nossos pacientes diziam para a gente: olha, eu fiz como que 4 anos de terapia nessas 4 horas que eu estou aqui com vocês. Ou as visões, que também parecem ter um papel importante. A gente teve pacientes, por exemplo, que agravaram o quadro de depressão quando perderam a irmã. E essa paciente, durante a experiência com a ayahuasca, ela encontra a irmã. A irmã está nesse campo florido, cheiroso, bonito, cheio de bicho, lindo. E a irmã olha para ela e diz: tá vendo? Eu estou bem. Você não está bem. Quando você voltar,
lembra disso, que eu estou bem. E se preocupe com você. Ela volta da experiência, olha para mim e diz, doutor, eu acabei de conversar com a minha irmã. Naturalmente que isso tem um efeito terapêutico significativo. A gente também tem encontrado que a ayahuasca modula alguns sistemas biológicos e que parecem também colaborar com os efeitos antidepressivos que a gente tem encontrado. Por exemplo, a modulação de certos hormônios associados ao estresse, ou a redução de certos marcadores de inflamação, ou o aumento de certas moléculas associadas à neuroplasticidade, que é a habilidade do nosso cérebro de fazer novas conexões. De fato, quando a gente observa essa imagem, à esquerda, você está vendo o cérebro das pessoas antes da ayahuasca. À direita, você está vendo o cérebro das pessoas depois da ayahuasca. Que cérebro é esse? Cada ponto que vocês estão vendo nesse círculo representa uma região do cérebro. Cada linha representa uma conexão entre duas regiões. Comparem o lado da esquerda com o lado da direita e vocês vão perceber que durante os efeitos da ayahuasca existe um aumento significativo no número de conexões, como se o cérebro ganhasse acesso a novos processos de pensamento e de emoção e saísse um pouco daqueles pensamentos ruminativos, de ideias fixas e rígidas que a gente tem o tempo inteiro. Um efeito comum da ayahuasca é fazer com que as pessoas se sintam mais conectadas à natureza. Mas olha que loucura! O que significa exatamente estar mais conectado à natureza? Parece que com o tempo a gente perdeu a habilidade de compreender que a gente é natureza. Somos as mesmas moléculas. A única diferença é a forma como essas moléculas estão organizadas. Destruir a floresta, de certa maneira, significa destruir a nós mesmos. Quem sabe esse seja um caminho da preservação. Porque voltar a perceber claramente que nós somos natureza, talvez façam com que algum dia a gente deixe de cortar os próprios dedos. Muito obrigado.